Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 22 de outubro, nós vamos meditar de Mateus, do capítulo 20 ao capítulo 22. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 20, a parábola dos trabalhadores na vinha. E essa parábola, né, é muito interessante, porque quando você começa a ler, né, você começa a pontuar os nossos entendimentos e as nossas justiças. Preste atenção, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu na madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. 1 denário é equivalente à diária de um trabalhador em um dia. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhe: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora do 10ª, encontrou todos que estavam desocupados e perguntou-lhe: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? E responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: ide também vós à vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores para pagar-lhe o salário. E começou pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo o da 10ª hora, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora. Contudo, igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia inteiro? Mas o proprietário respondeu e disse a cada um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, porque quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são mal aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Pense a respeito disso. Jesus anda outra vez e vai predizer a sua morte. Nós já falamos disso aqui, né? Essa já é a 3ª ou 4ª vez que Jesus prediz a sua morte aos seus discípulos. Então, eles estão mais do que avisados de que está chegando a hora da morte de Jesus. E aí, nós vamos ver que tem um pedido inusitado de uma mãe, isso mesmo, a mãe de Tiago e João, a mulher de Zebedeu. Ela, né, acompanhava muito de perto seus filhos pelo texto aqui. Então chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou a ele: que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assente uma à direita e o outro à esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou a beber? E responderam-lhe: podemos. Então disse-lhe: beberei o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado pelo Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus chamou-os e disse: sabei que os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade sobre ele. Não é assim entre vós.
Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu fico refletindo, qual é a mãe que não quer o melhor para os seus filhos, não é? Era essa mãe de Zebedeu. Se você olhar pela ótica de mãe, você vai dizer, esta mulher aqui, ela era uma mulher esperta. Ela nos traz um exemplo de uma mãe que acompanha os filhos, de uma mãe que procura ver quais é os passos e procura interceder a Deus pelo melhor pelos seus filhos. Agora, se você for olhar pela ótica dos discípulos, você vai dizer que essa mãe ela é uma oportunista, não é? Mas cabe a nós uma reflexão sobre a atitude dessa mulher e a resposta de Jesus. E aí, no capítulo, nós vamos ter a cura dos 2 cegos, em Jericó. Eles gritaram tanto, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós, que ele incomodou a muitos. Mas isso não tirou o foco deles, porque eles continuaram, insistiram, até que Jesus ouviu a voz dele e perguntou a eles, o que queres que eu te faça? E aí eles disseram, Senhor, que nos abram os olhos. E Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a visão. E aí vamos ter no capítulo 21 a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Que aqui se origina a tradição católica do Domingo de Ramos. Quando se aproximaram Jesus de Jerusalém e chegaram a Betfagé, o Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo, ide às aldeias que está diante de vós, e logo que achardes presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei e trazei. Se alguém disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo os enviará, né? Então aí nós vamos ver que os discípulos vão na frente e providenciam um jumento para que Jesus entre em Jerusalém. E aí, depois de feito tudo o que eles disseram, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes e Jesus sobre elas montou. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, outros catavam os ramos das árvores, espalhando pela estrada. A multidão, né, que o seguia chamava Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, né? E quando ele ia a Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E quem é este? Perguntavam. A multidão clamava, é o profeta Jesus, de Nazaré e Galileia. Olha só, né? O profeta Jesus. Jesus não veio para ser o profeta, ele veio para ser o salvador da humanidade. E aí nós vamos ver que Jesus vai efetuar a cura no templo, vai purificar o templo, tudo isso antes da sua morte. E ele vai se dar com uma figueira sem fruto. Diz que logo pela manhã, ao voltar para a cidade, ele teve fome. Está lá no versículo 21, capítulo 21, versículo 18. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se. Vendo os discípulos admirados e exclamaram, como secou depressa essa figueira? Jesus, porém, lhe respondeu, em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a estes montes disserdes, erga-te, lança do mar, e tal coisa se sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Então, pela segunda vez, Jesus está confirmando esta palavra, né? E aí nós vamos ver a autoridade de Jesus, o batismo de João, a parábola dos 2 filhos, né? É muito interessante essa parábola dos 2 filhos.
Um homem, ele tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele disse: sim, senhor, vou. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois ele se arrependeu e foi. E qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaram nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditardes nele. E aí nós vamos ver os lavradores maus, né? Isso aqui é alusão àquilo que Jesus veio, né? Ele veio para os seus e os seus não o receberam, apenas o conduziram à morte, né? Ele foi morto pelos próprios, né? Pelo seu povo, pelos religiosos que o culpavam, né? Então essa narrativa dessa parábola está ligada à morte de Jesus, né? E aí nós vamos ver no capítulo 22 a parábola das bodas. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E aqui novamente nós vamos ver a figura, né, dessas bodas do seu filho, simbolizando, né, Jesus. Ele enviou servos para chamar convidados de honra a bodas. E esses convidados, cada um inventou uma desculpa, né, para não ir às bodas. E aí nós vamos ver que foi dado a ordem para que saísse, né? E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontravam, maus, bons, a sala do banquete, e a sala do banquete ficou repleta, né? Então aqui nós vemos esse servo simbolizando o Espírito Santo, né? Que ministra a todos, né? Mas nem todos dão ouvido ao Espírito Santo. E aí nós vamos ver que entrando, porém, o rei, para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais. Ao banquete do rei se precisa estar vestido de acordo. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus, você pode vir até Jesus como você está, mas tem que haver a transformação da cruz, a transformação, a renúncia, né? E a mudança de vida. Esse convidado quis estar no banquete, mas se recusou a ser transformado, a mudar as suas vestes, né? E foi perguntado a ele: amigo, como entrastes aqui sem vestes nupciais? E ele ficou mudo. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai os pés e a mão e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. E aí mais uma vez ele vai trazer esta mensagem, porque muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Jesus morreu na cruz por todos, mas por que nem todos serão salvos? Cabe a mim e a você decidir escolher a Deus, decidir ser transformado, decidir aceitar o perdão, decidir renunciar ao eu e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos reconhecer todos os nossos dias o teu sacrifício na cruz, nos sujeitar, Senhor, à obra transformadora da cruz e, sabe, ser sensível ao teu Espírito Santo que todos os dias bate à porta do nosso coração para ministrar a nós. A tua palavra diz que o teu Espírito Santo, ele nos conduziria a toda verdade e nós queremos, papai, todos os dias sermos conduzidos à tua verdade pelo teu Espírito Santo, porque é ele também que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso colocamos diante de ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.